Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre estatística e sobre ecologia. Hoje nós vamos continuar mais uma aula sobre estatística descritiva, a última desse conjunto de aulas de estatística descritiva. Então, se você não viu o vídeo anterior, onde eu introduzi alguns conceitos e o início dessa aula, procure aí no canal e busque e se atualize do que já foi feito. Eu vou continuar a partir de onde nós paramos na aula anterior. Então, se você está curtindo esses vídeos e gostando do que eu estou produzindo, deixa o like e compartilha esse vídeo para os seus colegas também aprenderem um pouco mais sobre estatística, beleza? Então, bora para o vídeo. Na aula anterior eu mostrei para vocês que nós tínhamos uma amostra de 5 elementos e nós calculamos uma série de medidas dessa amostra. Mais especificamente, nós calculamos uma média, que representa a medida de tendência central, e nós também calculamos uma outra medida de variabilidade chamada de desvio padrão. E eu falei na aula anterior que nós iríamos descrever nessa aula qual é a utilidade do desvio padrão, para que ele serve. Então vamos supor que eu tenha calculado de uma amostra de 5 elementos, a média e o desvio padrão. Eu vou pegar esse mesmo conjunto de dados aqui e vou mudar a escala. Vou transformar essa escala aqui em uma escala horizontal. Eu vou colocar aqui ok, vou representar aqui as minhas amostras, as minhas bolinhas, 7. Ok, então a única coisa que eu fiz foi pegar esse eixo aqui que está no eixo Y e colocá-lo dessa vez no eixo X, na horizontal, mas a informação é basicamente a mesma, vocês já viram isso antes. Então, o que nós fazemos com essa informação? Nós sabemos dessa informação que desse conjunto de dados, dessa amostra, a minha média vale 4. E eu tenho um desvio padrão de 2 nessa amostra. Eu falei para vocês que o desvio padrão é uma medida de variabilidade, que me diz o quão distante os pontos são em relação à média. Bom, se essa amostra que eu tirei segue o que nós chamamos de distribuição normal, nós devemos esperar que a maior parte dos pontos, a maior parte dos valores observados, estejam de fato próximos da média. Então, se essa amostra segue uma distribuição normal, vocês devem lembrar da distribuição normal, aquela distribuição em forma de sino. Já deve ter ouvido falar isso em algum lugar na aula de matemática ou na aula de cálculo. Mas o que ela diz? Isso aqui é uma distribuição de frequência, que me diz que tem uma série de valores que estão próximos, que ocorrem aqui muito mais frequentemente próximo da média. Então, o pico da distribuição normal ele vai coincidir com o meu valor da média. Eu posso representar esse conjunto de dados da seguinte forma: 4 mais ou menos 2, a média, mais ou menos o desvio padrão. Ok, o que isso me indica? O que é esse mais ou menos 2? Vamos calcular aqui um determinado intervalo e chamar isso de média mais um desvio padrão e média menos um desvio padrão. Se eu calcular aqui, desse conjunto de dados, se eu pegar o valor da média e subtrair um desvio padrão, eu vou obter esse valor. 4 menos um desvio padrão, o desvio padrão vale 2. Então eu vou até aqui o nível 2. Se eu fizer 4 mais um desvio padrão, o desvio padrão vale 2, eu estou indo até 6. Essa faixa desse gradiente é o que nós chamamos de intervalo de confiança. Essa faixa de valores vai de 2 até 6. Certo? O que esse intervalo de confiança me diz? Eu calculei esse intervalo de confiança utilizando uma unidade do meu desvio padrão. E esse intervalo de confiança, mais especificamente, é o intervalo de confiança de 68%. Isso indica que de todos os valores que eu amostrei, cerca de 68% dos valores vão cair dentro desse intervalo, de 2 até 6. Agora, se eu tivesse calculado um outro intervalo um pouquinho maior e feito a média menos 2 desvios padrões, a média mais 2 desvios padrões, então eu vou botar aqui embaixo, ó, a média menos 2 desvios padrões, o desvio padrão vale 2. Se eu fizer 2 vezes 2, 4. A média menos 4 é 0. Se eu fizer a média mais 2 desvios padrões, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então eu tenho aqui um novo
intervalo, ok? Que corresponde a exatamente esse intervalo aqui em cima. Esse aqui também eu posso chamar de intervalo de confiança, só que dessa vez o intervalo de confiança é de 95%, ok? O que esse intervalo me diz? Se esse aqui, o intervalo de confiança, me diz que cerca de 68% dos dados estão dentro do intervalo entre 2 e 6, esse intervalo de confiança de 95%, ele vai me dizer que 95% dos dados estão dentro desse intervalo que vai de 0 até 8. Ok? Por que isso é útil? Isso é útil porque eu consigo saber em que faixa de valores vai cair ou vai estar a maior parte das minhas amostras. Se eu disser para vocês que eu tenho uma amostra com média 4, mais ou menos 2 desvios padrões, com desvio padrão igual a 2, eu posso dizer que eu sei que cerca de 68% dos valores dessa amostra estão entre 2 e 6, e 95% estão entre os valores 0 e 8. Vocês vão ver aí um GIF onde eu mostro o valor do intervalo o que acontece com o intervalo de confiança à medida que o desvio padrão aumenta. Eu falei para você que quanto maior o desvio padrão, maior a distância dos pontos da média. Vocês estão vendo aí nesse GIF que à medida que o desvio padrão aumenta, e à medida que esse númerozinho varia, essa curva normal ela vai ficando cada vez mais achatada, certo? Porque a dispersão dos pontos em relação à média vai aumentando. E obviamente o intervalo de confiança também vai aumentando. Então, quanto maior o desvio padrão, obviamente maior vai ser o intervalo de confiança e mais os pontos vão estar distantes da média. Existe uma outra medida de variabilidade que é super interessante de ser calculada. Essa outra medida de variabilidade é chamada de erro padrão. Como é que eu calculo essa medida de erro padrão? Essa medida de erro padrão nada mais é do que o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de amostras. Então eu sei que o meu desvio padrão ele vale 2, dividido por raiz quadrada, quantas amostras eu tenho? 5, de 5. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,89. Bom, eu tenho aqui então o erro padrão. Eu poderia descrever a minha amostra utilizando o erro padrão. Eu poderia dizer a minha média 4 mais ou menos 0,89 erros padrões. E eu posso calcular o intervalo de confiança de 65%, onde eu faço a média mais um desvio padrão. Isso vai ser 4,89. E a média menos um desvio padrão. Isso vai ser igual a 3,11. Eu poderia calcular também a média mais ou menos 2 erros padrões. Isso vai me dar 5,78, 2,22. Bom, se eu descrevesse aqui de novo o meu gradiente colocando a minha média aqui na posição central, eu sei que se eu repetir esse experimento uma série de vezes, eu tenho uma grande chance, mais especificamente 68% de chance de encontrar a média entre 3,11 e 4,89. E eu tenho uma chance de 95% de encontrar essa média entre 5,78 e 2,22. Enquanto esse aqui é o meu intervalo de confiança de 68% da média, esse aqui é o meu intervalo de confiança de 95%. Ok? Feito utilizando o erro padrão. Então, isso é uma forma de caracterizar a média, de me dizer o quão próximo eu estou da média que eu estou tentando representar no meu universo amostral. Então, esse intervalo de confiança, tanto feito com desvio padrão quanto feito com o erro padrão, eles me dão uma ideia de quão próxima é a minha estimativa da média populacional que eu estou tentando estimar a partir da minha amostra. Okay? Ele te dá uma certa confiança de que você está com uma estimativa próxima daquele valor que você está tentando estimar. Então, resumindo,
O desvio padrão, assim como o erro padrão, são duas medidas de variabilidade. O desvio padrão é uma medida de variabilidade dos dados, da amostra que você tem, enquanto o erro padrão é uma medida de variabilidade da tua média. Com ambos, vocês conseguem calcular um intervalo de confiança, uma faixa de valores onde vocês têm grande chance de encontrar a média ou aquele parâmetro que vocês estão estimando da população. Isso te dá uma certa confiança de que você está fazendo uma boa ou uma péssima amostragem. Lembrando, vocês estão vendo aqui que o erro padrão ele é feito dividindo o desvio padrão pela raiz quadrada do número de observações. Pois bem, na aula de esforço amostral eu falei para vocês que quanto mais observações vocês fizerem nas amostras, quanto mais vocês amostrarem, melhor. Por quê? Como o N amostral está no denominador, quanto maior for o número de amostras, quanto mais eu aumentar o número de amostras, menor vai ser o erro padrão e, consequentemente, menor o desvio padrão também. Isso significa que eu vou ter estimativas muito mais precisas, meu intervalo de confiança vai ser muito menor. Agora, quanto menos amostras eu tiver, se eu dividir o desvio padrão por um N pequeno, esse valor, o erro padrão, vai ser um valor maior. Então, o meu intervalo de confiança vai acabar sendo muito maior. Então, quanto mais amostras eu fizer, menor é meu desvio padrão, menor é o meu erro padrão, menor é o meu intervalo de confiança. Mais precisas são as minhas estimativas, mais certeza eu tenho que aquela estimativa representa a estimativa da população que eu estou amostrando. Quanto menor o número de amostras, maior é a incerteza associada àquele parâmetro. Então, por isso que eu falei para vocês, amostrem muito e amostrem o máximo que vocês puderem para vocês terem melhores estimativas. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e compartilhem com os amigos. Até mais!